conceito, Pai querido, mas dele uma ideia nova do reino de Deus. Meu Deus, que o teu reino se manifeste nesse lugar. Que o teu reino venha a ser, Pai querido, manifestado nesse lugar. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, graças a Deus que nós conseguimos chegar na casa do Senhor, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar contigo, amém? Você crê nisso? Amém? Então, abra o teu coração para a palavra que o Senhor tem para ministrar na tua vida. E eu vou pedir o cooperador aqui hoje para ler a palavra devocional. Amém? Vai se preparando, rapaz. Se não esperar, eu vou falar para você pregar. Amém? Enquanto ele está pegando outro microfone, oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, toma, Pai querido, essa palavra que teu filho, Pai querido, vai ler, e dê-lhe entendimento, Pai querido, e que ele possa, Pai querido, falar segundo o teu Espírito ao coração da tua igreja. É isto que eu te peço, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23, que é um salmo bem conhecido, né? Um salmo que sempre é um salmo bem gostoso de ouvir, né? Amém. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imensamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom, é só Deus, né? Porque igual aqui fala, Senhor meu pastor, nada me faltará, né? A gente confiando em Deus, nada, né? Não tem como faltar alguma coisa, né? É verdade. Amém? Por isso, a gente tendo Deus, sempre a gente tá feliz, né? Contente, sempre fazendo as coisas, né? Sempre para a obra. Amém? Agora vamos louvar o Senhor. Amém? Amém. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Gostaria de deixar uma mensagem para os irmãos. Está em Salmo 139. Glória a Deus. Esse microfone não vai na minha cara. Amém? Amém. Deus onisciente, onipotente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras nos meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei
do teu espírito. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Glória a Deus. Se eu digo as trevas, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas mãos, as tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando, no oculto, fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Glória a Deus. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Os aborreço, os com ódio costumado para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Glória a Deus. Eu creio que nós não estamos aqui por acaso, porque Deus ele tem uma promessa na minha e na sua vida. Glória a Deus. E nessa palavra diz que ainda no ventre da nossa mãe, antes mesmo de ser formados, ele já era conosco, ele já tinha uma promessa para nós. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, amém? Irmãos, para nós sermos espelho para refletir a imagem do Senhor, é muito importante nós entendermos o chamado que Deus tem na nossa vida, amém? Porque Deus tem um chamado na tua vida. E esse chamado, irmãos, eu acho muito interessante. Quando Deus te achou, Ele já tem um propósito na tua vida. Amém? E eu acho que nessa noite você foi achado por Deus. Amém? Sendo achado por Deus, você já recebeu do Senhor uma promessa. Porque a promessa diz que o Espírito do Senhor viria e estaria contigo. E Ele está aqui nesse lugar. Amém? Ele está aqui nesse lugar, irmãos. Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas para Ele. Que Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Meu amado, eu quero lhe convidar a ler um versículo da Bíblia que se encontra no livro de 1 Reis. Eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo vai revelar nessa noite para você. Amém?
1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Oh, decantará, xaracantará, manai. Bom, Deus vai revelar para você algo profundo. Aleluia. Irmão, o Espírito Santo já está falando comigo aqui, algo tremendo para você nessa noite. Leve sua atenção a Deus e prepare para o que Ele vai falar contigo. Amém, os irmãos acharam? Aqueles que podem se colocar de pé, eu lhe convido a se colocar de pé, porque nós vamos fazer a leitura. E a leitura, irmãos, da palavra da Escritura Sagrada, ela não é apenas uma leitura, mas ela é a palavra viva. E se ela tem vida, ela veio lhe dar vida. E eu tenho certeza de uma coisa, que você vai se alimentar da vida nessa noite. A partir do versículo 19, começa a nos dizer a vocação de um chamado. Porque aqui nós vamos entender, irmãos, que partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e as imolou, e com aparelhos de boi cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir, e seguiu a Elias e o servia. Irmãos, vamos repetir só a frase C, que diz: e seguiu a Elias e o serviu. Mais uma vez: e seguiu, repita comigo: e seguiu a Elias. Não, e seguiu a Elias e o servia. Irmão, você crê nessa palavra? Você acredita que essa palavra, ela é viva? Então, eu queria que você curvasse a tua cabeça, porque o Espírito Santo vai revelar algo para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra está sendo enviada, a tua palavra está sendo lançada, e os teus filhos estão aqui, Senhor, nessa noite para receber a tua palavra. Então, Pai querido, eu lhe peço que ela vá e reproduza o efeito para o qual ela está sendo enviada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, eu lhe peço que o Senhor trabalhe no coração, na alma dos teus filhos, e revele o profundo e oculto, Pai querido, para que eles possam ver que essa palavra, ela vai e vai produzir o efeito ao qual ela está sendo enviada em cada coração, nessa noite, em cada vida. Não só esses que estão aqui, mas aqueles que nos acompanham também, Pai querido, pelo canal da internet, aqueles, Pai querido, que dispuseram, Pai querido, a nos seguir, Pai querido, não presente, mas distante, mas querem também ser saciados pela palavra de Deus. Então eu creio que essa palavra também vai alcançar esses que estão, Pai querido, longe, Pai querido, e não podem estar aqui conosco para nos acompanhar. Então eu lhe peço, papai, que essa palavra vá e reproduza o efeito para o qual ela está sendo enviada, em um nome daquele que é sobre todo nome, em um nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Então dê uma salva de palmas para ele, porque ele merece, para Jesus. E pode se sentar, meu amado e minha amada. Irmãos, eu quero comentar com os amados aqui nessa noite uma coisa interessante aqui. Nós lemos um texto da Bíblia e fala de dois profetas, amém? Fala do profeta Elias e o profeta Eliseu. A história da Bíblia, irmãos, nos conta que o profeta Elias, ele foi um homem muito usado por Deus.
Nós sabemos que Elias foi o que consertou o altar, amém? E eu quero dizer para você que Elias, ele tipifica, ele dá uma figuração ou uma amostra de Jesus no Antigo Testamento. Porque Elias, irmãos, ele era o profeta, não era o profeta, ele era o profeta. Porque ele tinha, irmãos, uma capacidade muito grande de intimidade com Deus. E nós sabemos que Jesus é o único que tem a maior intimidade com Deus, porque ele é o próprio Filho de Deus. Amém? Então Elias, irmãos, o que ele faz? Ele, sabendo que já estava próximo dele partir, ele começa a convidar o seu sucessor. E como que ele convida o seu sucessor? Meu amado e minha amada, observe uma coisa, preste atenção aqui no que Deus está falando contigo. Detenha sua atenção para você entender o que Deus já escreveu a teu respeito. O que Ele já disse a teu respeito. Porque nós vamos ver aqui que Elias, irmãos, ele, sabendo que a sua partida estava próxima, ele sai a caminhar. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. Irmãos, Deus só usa quem trabalha. Vou repetir. Deus só usa quem trabalha. Porque, irmãos, por isso que eu lhe convido a trabalhar para o Senhor. Amém? Trabalhe para o Senhor, irmão. Porque quanto mais você estiver ocupado na obra do Senhor, mais Deus vai te usar. Quanto mais você se deter em fazer algo para o Senhor, mais Deus vai te capacitar. E nós vamos entender isso. Porque o que Eliseu estava fazendo? Irmãos, Eliseu estava com 12 juntas de boi. E o que ele estava? Arando a terra. Ele estava preparando a terra do teu pai para fazer a plantação. Ele estava ocupado. Ele estava trabalhando, meu amado e minha amada. Mas olha só, quando Elias passa, joga a capa. Irmãos, eu quero dizer aqui que a capa representa o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, Elias, ele transfere ali já uma unção para o profeta Eliseu. A igreja não está entendendo. Irmãos, vou repetir. O profeta Elias, ele joga a capa e já transfere de início para o profeta Eliseu a unção. Vamos aqui esmiuçar isso para você entender melhor. Irmãos, vamos analisar que o profeta Elias, ele disse assim: vem e segue-me. Só que Eliseu falou assim: deixa eu me despedir dos meus pais. Ele falou: vá. Ele vai e se despede. Ele se despediu. Irmãos, Jesus, ele disse assim, palavra de Jesus. Tem discípulo de Jesus aqui dentro? Amém? Irmãos, para ser discípulo de Jesus, você tem que estar disposto a seguir a Jesus. Amém? Só que Jesus, ele deu aqui uma condição interessante. Ele diz: os meus discípulos, se não aborrece pai, mãe, filho, avô, sogra, tio, cachorro, gato, papagaio, periquito, não poderá ser meu discípulo. Irmãos, porque o próprio Jesus, ele disse assim, no livro de Mateus capítulo 8, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir toda a justiça da lei. Então, se ele veio cumprir, meu amado e minha amada, ele diz assim, que haveria um tempo ao qual estaria 2 dentro de uma casa contra 3. Quer dizer, você está querendo servir a Deus, você está querendo honrar o Senhor, você está querendo fazer a vontade do Senhor, mas dentro da família, existem aqueles que são do contra, como até mesmo dentro da igreja, existe, meu amado e minha amada, as pessoas que querem fazer, mas outras pessoas olham você fazendo e querem desanimar você. Então não se desanime pelos outros, porque você já recebeu uma unção poderosa, você já recebeu o Espírito do Senhor dobrado. Porque quando, meu amado e minha amada, você decidir seguir a Jesus,
verdadeiramente você tem uma unção dobrada. Você tem a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. E a unção do Espírito do Senhor sobre a tua vida é que vai fazer com que você seja diferente. Porque, irmãos, observe uma coisa. Eliseu começa a seguir a Elias. Aonde Elias ia, Eliseu ia também. Vamos aqui entender uma coisa. Livro de Mateus, capítulo 4. Jesus sai da tentação do deserto. Amém? Então, quando Jesus saiu da tentação do deserto, o que ele faz? Ele vai e começa a caminhar. E ele observa e vê alguns homens fazendo o quê? O que esses homens estavam fazendo na igreja? Pedro e João, Tiago. Dormindo? Quem falou dormindo? Não. Eles estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando, irmãos. Pedro, João, Tiago, né? O que eles estavam fazendo? Pescando, trabalhando. E aí passa Jesus, olha para eles como olhou para você, porque foi lido aqui o Salmo 139, e diz que antes que você tivesse forma, antes que você ainda tivesse como embrião ainda no ventre da tua mãe, o Senhor já tinha te visto. O Senhor já tinha te conhecido. O Senhor já sabia a cor do seu cabelo, dos seus olhos. E o Senhor veio e lhe chama a segui-lo. Então estava ali esses homens. E o que Deus faz? Olha para eles como olhou para você e fez um chamado. Vem e segue-me, e eu farei de vós pescadores de homem ou alma, em algumas traduções, né? Homem ou alma, que dá no mesmo. Então Deus te chama, irmãos. Por isso que eu quero dizer, Deus só chama quem está ocupado. E quando Ele chama quem está ocupado, irmão, saiba de uma coisa: Ele vai suprir a tua necessidade. Porque no tempo da sua adversidade, estava ali, presta bem atenção aqui, igreja, estavam esses homens, eles estavam pescando, amém? Amém. Eles decidiram seguir a Jesus. Você está decidido a seguir a Jesus, amém? Amém. Porque eu quero voltar, eu vou falar das duas histórias, para vocês entenderem o que Deus tem para você nessa noite, amém? Vamos voltar aqui a Eliseu e Elias. Eliseu seguia Elias. E vai seguindo. Eliseu, irmãos, quando Elias falou para ele assim: olha, eu vou atravessar o Jordão, fica aqui do outro lado. Ele falou assim: eu não te largo enquanto você viver. Aí Eliseu falou assim: olha, mas eu vou ser tomado, eu vou ser retirado da terra, eu não vou ficar aqui muito tempo. O que queres que eu te faça? Olha a pergunta que o profeta faz ao outro profeta. O que queres que eu te faça? Ah, ele não perdeu a chance. Eu quero a tua unção dobrada. Ele falou: dura coisa me pede. Dura coisa me pede. Irmãos, vamos entender aqui uma coisa. Deus, Ele é tão poderoso, que Ele foi cantado aqui, que Ele é um Deus de promessa, amém? Irmãos, e quando você pede alguma coisa para Deus, e o que você pedir for de um intento que glorifique a Deus, não no seu particular, não para o interesse próprio, não para um bel prazer seu, eu tenho certeza que Deus vai lhe atender. Quando você pedir alguma coisa a Deus, que vai beneficiar, não a você próprio, mas vai beneficiar todos os filhos de Deus, vai beneficiar a tua família, vai beneficiar outras pessoas, vai glorificar a Deus, Ele está pronto a te responder. Então nós precisamos entender isso. Porque quando Eliseu pediu a unção dobrada, irmãos, ele falou assim: eu vou te dar, mas é necessário você me ver subir. Irmãos, vamos entender aqui um mistério.
Vamos entender aqui o que Deus está falando contigo. Você recebeu Jesus como Salvador, amém? Então você agora tem que pedir. Tem que pedir o Espírito Santo, irmão. A unção dobrada de Deus na tua vida é o Espírito Santo. Mas para que você quer o Espírito Santo? Irmãos, Eliseu falou assim, então se você me ver subir, vai ser feito conforme a tua vontade. Então, Eliseu não largou Elias. E Elias foi tomado pela uma carruagem de fogo, como diz a palavra no livro de Reis, e a capa cai sobre ele. Irmãos, olha como é que a unção é dobrada. Ele pega a capa e sai. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com a tua palavra. No livro de Mateus, no capítulo 5, e o versículo 12, diz assim: que seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O seu sim, seja sim. O seu não, seja não. E a Bíblia diz que em Deus há o sim e não, não. E se você falou assim, eu vou servir a Deus, esse é o teu sim. Se você falar não, vai ser o teu não. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O maligno está à porta. Por isso que quando você abre a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12, e vai ao capítulo 30, ao versículo 37, ele diz assim, pela tua palavra, é o que você fala, serás justificado e também serás condenado. Irmãos, a justiça de Deus está baseado naquilo que você abre a boca para falar. Se você abrir a tua boca e falar, assim acontecerá. Por isso que você deve ter muito cuidado, porque você entregou a sua vida para Jesus. E eu quero dizer uma coisa, o diabo, ele está esperando você abrir a sua boca e falar uma palavra maldita, uma palavra, irmãos, com intenção má, uma palavra que desagrada ao Espírito de Deus, uma palavra que desagrada a Deus. Então ele vai pegar aquela palavra e vai, irmãos, usar contra você e contra a pessoa que você proferir a palavra. Irmãos, então nós temos que ter muito cuidado, porque no livro de Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar. Por isso quando ele fala para Abraão, a quem tu abençoar, eu abençoarei, mas quem a tu amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Irmãos, precisamos ter muito cuidado com o que falamos, porque Deus, ele quer chamar a sua atenção e despertar, porque você vive nessa terra, mas você vive no mundo espiritual. Irmãos, existe um mundo espiritual. Quando você veio para cá, veio, irmãos, do seu lado direito o anjo do Senhor, do seu lado esquerdo veio o anjo de Satanás, os demônios decaídos. Irmãos, ele veio tentando te tragar, ele veio tentando te pegar, ele veio tentando te matar, ele veio tentando te enganar, ele veio tentando fazer isso. Mas o anjo do Senhor veio te protegendo, pois a asa do anjo do Senhor, ele te protegeu, te guardou. Então você chegou com segurança na casa dele para glorificar e exaltar ao Senhor. É para isso que os teus lábios servem. Ah, meu amado e minha amada, a palavra de Deus diz no Salmo 150, todo ser que respira, louve e glorifique ao Senhor. É para isso que você foi chamado. A tua boca serve para exaltar a Deus. Meu amado e minha amada, precisamos exaltar o Senhor em todo tempo. Aproveite a chance que você tem, porque Deus deu para você o melhor. E Eliseu viu a capa, recebeu a capa. Irmãos, sabe o que acontece? Eliseu, ele tinha uma entradinha assim, ó, igual eu assim, né? Tá quase ficando careca, né? Quase ficando carequinha, assim. Tem outro parceiro aí também que tá quase ficando careca. Deixa eu ver. O Luiz tá quase ficando carequinha também. Ele fica botando um gelzinho para esconder, né?
Mas olha só, apareceu 40 homens e começaram a caçoar de Eliseu, falando: ei, careca! Ô careca! Ô careca! Ô careca, onde você vai, careca? Ah, irmãos, olha, cuidado. Às vezes nós caçoamos, nós brincamos e não sabemos que nós estamos brincando. Esses 40 homens, esses 40 anões, melhor dizendo, começaram a caçoar de Eliseu. Sabe o que ele fez? Estão todos amaldiçoados, vai morrer todos. Todos vocês vão morrer. Irmão, saiu uma ursa do meio da floresta e devorou os 40 anões que caçoaram do profeta. Irmãos, por isso que eu estou falando para você, cuidado. Deus te deu o Espírito Santo. E o diabo está esperando você amaldiçoar alguém. O diabo está esperando você falar uma palavra, irmãos, que desagrada o coração de Deus. Para pegar essa palavra. Irmãos, morreram os 40 homens. Mas, irmãos, Deus é tão bom que com a unção dobrada, Eliseu morre. Irmãos, observe que uma unção dobrada, ela dá vida até depois de morto. Presta bem atenção, vou repetir. Uma unção dobrada, ela dá vida até depois de morto. Jesus ressuscitou. Você recebeu a unção dobrada. Então, ele foi morto, mas ressuscitou. Então você recebeu a porção dobrada. Porque Eliseu morre, é enterrado. Irmãos, se havia um combate, morreu um soldado, é lançado um soldado na cova de Eliseu. E quando o soldado cai, bate nos ossos de Eliseu, meu amado e minha amada, no osso, apenas o esqueleto, bate aquele soldado morto, mas quando ele toca no morto, mas tinha uma unção dobrada, ele ressuscita. Sabe o que Deus veio fazer? Veio ressuscitar você. Só que Jesus Cristo não está morto, ele ressuscitou primeiro. Você não precisa tocar no osso para ressuscitar, mas você precisa receber do Senhor, irmão, essa unção que foi liberada sobre a tua vida. E essa unção, ela vem através do Espírito Santo, porque quando Cristo chamou os 12 apóstolos, ele disse assim: se você decidir me seguir, se você decidir me obedecer, você será bem-aventurado. Se você decidir largar tudo, não vai lhe faltar nada. Porque quando você estiver doente, eu vou entrar com a cura. Estava Pedro, que estava seguindo a Jesus. Aí Jesus entra na casa. E o que acontece? A tua sogra estava doente. E Jesus entrou na casa. Coloca a mão sobre a sogra de Pedro. E ela é curada. Então ele traz cura dentro da casa, irmãos. Mas você tem que tomar uma decisão. Essa decisão é que faz a diferença na tua vida. Você quer a unção dobrada do Senhor? Você quer o Espírito do Senhor? É que te fortalece, é que te dá força. Então você tem que estar decidido a seguir a Jesus. Você tem que estar decidido a honrar a Jesus. É isso que você tem que estar decidido. Irmãos, esses homens que foram chamados, eles seguiram a Jesus. E uma certa ocasião, irmãos, Jesus, ele vai à cruz do Calvário e disse para os apóstolos: eu vou à cruz do Calvário, eu vou morrer, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar você sozinho, eu não vou deixar você desconsolado, eu não vou deixar mais você aflito, eu não vou deixar você mais triste, porque a tua tristeza, ela vai durar por um pouquinho só de tempo, mas depois da sua tristeza, ela se transformará em alegria. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve ao livro aos Filipenses e diz no capítulo 4, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Ele diz novamente, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Meu amado e minha amada, o
apóstolo Paulo, ele aceitou, ele entregou sua vida para Jesus, então ele tinha motivo para se alegrar no Senhor. E quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: se alegre, se alegre, se alegre no Senhor, porque a sua tristeza já acabou, porque Cristo ressuscitou, irmão. Sabe por que Cristo ressuscitou? Por causa de você. Porque quando os apóstolos viram que Cristo tinha ali, irmãos, morrido, bateu a tristeza, bateu a insegurança. Quem agora poderá nos dar o conselho? Quem poderá nos livrar da morte? Quem poderá nos livrar, irmãos, da nossa necessidade? E o que acontece quando Jesus Cristo ressuscita? Quem trabalha vai continuar trabalhando. Mas quando Deus chama você para trabalhar, tenha certeza de uma coisa: Ele não quer que você volte à mesma profissão antiga, porque Ele vai te dar uma posição melhor para você trabalhar. É isso que você tem que entender. Porque quando Deus lhe chamou, Ele te chamou numa posição. Mas se você decidiu seguir a Jesus, Ele vai te colocar em uma posição melhor e maior. É por isso que nós precisamos entender, irmãos, que quando a palavra diz que o Senhor nos chama por cabeça e não por cauda, é por isso que no livro de Deuteronômio, capítulo 28, o Senhor diz que nós, irmãos, seremos abençoados quando nós entrarmos na cidade, quando nós estivermos no campo, porque tudo aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, abençoado será. Então, irmãos, Deus chamou você para que você seja abençoado pelo Senhor. Precisamos entender isso. Mas quando o homem está triste e desconsolado, ele volta às mesmas atividades. Irmãos, é isso que o diabo quer. É que você volte ao mesmo estágio que você era antes. E estava ali Pedro, Tiago e João novamente, desconsolado. Eles estavam, irmãos, necessitados. O que eles fizeram? Cristo morreu mesmo? Nós agora vamos fazer o quê? Vamos voltar às mesmas atividades. Por isso que Jesus, ele disse: quando sai de ti um demônio e você deixa a casa aberta, livro de Mateus capítulo 7, irmãos, diz claramente que voltará aquele demônio e mais 7 acompanhando. Então o segundo estágio daquela pessoa será pior do que o primeiro. Irmãos, o que aconteceu? Eles eram pescador profissional, eles estavam pescando. Só que eles voltaram a pescar, porque Deus falou: eu vou fazer você pescador de alma, pescador de vida, pescador de homem. Não é para que você volte à pescaria novamente, não é que você volte à mesma atividade, porque o que eu tenho para você é melhor. Aí eles voltaram. Resultado? Não pegava nada. Ficaram a noite toda trabalhando. É por isso que muitas pessoas, irmãos, não entendem o chamado e vivem uma vida miserável. Porque volta às mesmas atividades. Enquanto Deus tem algo melhor. Deus lhe chamou para algo maior. Deus lhe chamou para servi-lo, para entender o propósito ao qual Ele tem para a tua vida. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, está escrito: no coração do homem há muitos propósitos, mas do Senhor é o desígnio dele para a tua vida. Irmãos, Deus designou você para algo, para um propósito. Não fuja, porque senão você vai pescar e não vai pegar nada. Vai voltar para a pescaria e não vai pegar nada. Mas Deus é tão misericordioso que Ele te dá mais uma chance. Aparece Jesus, enquanto os apóstolos estavam pescando, e Ele diz assim: vocês têm alguma coisa para comer? Tem peixe aí para comer? Vocês são pescador profissional. Tem. Pegamos nada. Ficamos a noite toda trabalhando. Ficamos a noite toda lutando contra a maré. E não conseguimos pegar nada. Irmão, olha o que o Espírito de Deus está falando no meu coração e eu vou falar para o seu. Você quer ter uma vida abençoada? Só vocês? Os demais não querem não? Vou fazer uma pergunta. Essa igreja quer ter uma vida abençoada? Amém. Só tem uma forma de você ter a vida abençoada. Só tem uma. Não existe meio termo. Não existe desvio. Não existe meio caminho.
Sirva ao Senhor com todo o teu entendimento e todo o teu coração. Obedeça os mandamentos do Senhor, então você terá uma vida abençoada. Irmãos, porque esses homens, eles ficaram trabalhando e não conseguiram nada. Quantas das vezes as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão fazendo as coisas e não conseguem conquistar nada na vida, nem na vida espiritual e nem na vida material, nem na vida familiar e nem na vida social. Tem um momento de felicidade e depois cai no caos. Vai, daqui a pouco o gás acaba. Vai, daqui a pouco o ânimo termina. Vai, daqui a pouco acabou a água. Irmão, quero dizer para você uma coisa. Deus, Ele é tão bom que Ele te deu uma chance hoje. Aproveite essa chance que Deus está te dando. Aproveite essa chance que Deus está te dando. Entenda o propósito, não o seu, mas o de Deus. Entenda o propósito de Deus e sirva a Ele com todo o teu coração. Então abençoado será e próspero, seja no campo ou na cidade. Irmãos, e Deus conhece o desígnio do teu coração. Deus conhece o desígnio do teu coração. Vou abrir um parênteses. Sabe que eu gosto muito disso, né? Irmãos, estava trabalhando na fábrica. Eu e o meu irmão do lado, companheiro, trabalhando. E nós trabalhamos com roda, né? Tá aí. Ele pega e faz uma roda, estraga uma roda. Aí vem o dono da fábrica, pega a roda, coloca em cima da mesa, assim, e fala, estragou a peça. Ele falou assim, estragou a peça. Aí a gente paramos, ficamos olhando. Daqui a pouco o demônio entra nele. Ele começou a gritar, estragou a peça, que não sei o quê. E vira para o irmão e fala assim, aqui não é lugar para você passear. Não vem para cá passear, não. Pega a peça, até o William que estava lá, não estava acostumado, eu já estou, né? Jogou a roda no chão e virou as costas e foi embora. Mas ele falou que rapaz trabalhando, falou que ele, quer dizer que ele foi passear. 3 minutos depois ele volta, chama, vem cá, vamos lá fora. Aí chega, você me desculpa. Me desculpa, é que todo dia está saindo furioso e eu estou muito tenso, estou muito nervoso, e eu falei aquilo. Então você me desculpa. Aí o irmão falou, não, tá bem, tá bom. Mas por que eu estou contando isso? Ele falou para o irmão, o cara que estava trabalhando, serviço ruim, serviço pesado. Ele falou, você veio cá para passear. Você está vindo aqui para passear. Ele falou que estava no seu coração, saiu da sua boca. Então, para você servir ao Senhor, você não pode vir nessa terra passear. Você não veio nessa terra passear. Você veio com um propósito. Você veio com um desígnio. Descubra o desígnio do Senhor na tua vida. E não passeie pela terra. Porque, sabe, quando Jó foi tentado, meu amado e minha amada, olha o que Deus vai falar. Visto o meu servo Jó, 3 características que você precisa ter: homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Irmão, nós precisamos ter essas 3 características. E para termos essas 3 características, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Por isso que quando Jesus ele fala no livro de João, capítulo 15, eu vou enviar na tua vida o Espírito da verdade, que vai te convencer do pecado, vai te convencer da justiça e vai te convencer do juízo que há de vir sobre toda a raça humana. Deus quer te livrar da condenação eterna. Deus quer te livrar, irmãos, das aflições da vida que nós passamos momentaneamente. Mas aí
Quando Deus fala com quem? Com Satanás. E faz uma pergunta, Deus para Satanás: de onde tu veio? Eu vim lá de Ramamatos. Ah, é? É, eu estava lá em Ramamatos. Fazendo o quê? Passeando lá em Tacaoca. Mas por quê? Por que você foi lá passear lá? Ah, eu fui tentar alguns irmãos da Igreja Batista. Eu fui tentar. Irmãos, você é tentado, eu também. Eu fui tentar alguns irmãos das outras igrejas, porque tem várias denominações aqui em Ramamatos. Quantos irmãos não são tentados? Porque quem está na mão de Satanás não precisa ser tentado, porque já está na mão dele. Deus vai tentar quem não está. Aliás, Satanás vai tentar quem não está na mão dele. Aí, sabe o que Deus fala assim? Visto lá aquela igreja, a Igreja Batista Pentecostal de Ramamatos, tá vendo? Aquele povo lá, tá me adorando. Ah, é? Arranque deles tudo que você tem dado. Quero ver se eles vão continuar te servindo. Fidelidade é um caráter curado. Você precisa ter isso. Irmãos, eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter um caráter curado para seguir a Deus independente da circunstância. Porque, irmãos, todas as pessoas podem não acreditar em você, mas se Deus acredita, você ainda é vencedor. Quando Deus deixar de acreditar em você, acabou a tua existência. Mas Deus acredita que há uma mudança na tua vida ainda. Deus acredita que há uma chance para você mudar. Então, quando Satanás responde: eu vim de vaguear a terra. Irmãos, Deus está falando. Satanás está aí, ó, vagueando. Os demônios estão aí, você não está vendo. Você não está vendo. E eu quero falar como um profeta Eliseu na tua vida. Senhor, abre os olhos dos irmãos dessa igreja e daqueles que estão nos acompanhando, para que eles possam ver, não apenas os cavaleiros dos inimigos, mas possa ver a legião de anjos que está pronto para nos guardar. Você tem que acreditar nisso, você tem que confiar nisso, irmão. E nisso você tem que viver. É nisso que você tem que crer e andar. Você não deve andar por vista, mas deve andar pela visão que Deus lhe deu da promessa. Porque a promessa do Senhor é maior. Mas nós estamos vivendo por vista. Foi por isso que os apóstolos voltaram a pescar. Porque enquanto Jesus estava ali com eles, abençoando, fazendo milagre. E é por isso que quando, irmãos, vai Jesus passando lá em Jericó, e o cego, quem está passando? Jesus. Jesus, o filho de Davi? É ele mesmo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Cala-te, fica quieto, cala a tua boca, não incomoda o mestre. Não, eu quero, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é isso que você muitas vezes tem que fazer. Você tem que gritar por misericórdia, sabe para quê? Chamar a atenção de Deus. Mas Deus vai fazer uma pergunta para você nessa noite. Porque manda chamar o cego. Irmãos, coisa interessante. Jesus manda chamar o cego como ele fez com que você viesse até ele. Porque foi Jesus que te chamou. Jesus que me chamou. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos chamou para nós entregarmos a vida para ele. E ele usou circunstâncias, usou pessoas, usou situações, mas foi ele que te chamou para ele. Mas só que Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? O cego, ele era cego e Jesus vai perguntar para ele: o que você quer que eu te faça? Você quer um cachorrinho de guia? Você quer um acompanhante? Você quer o quê? Um jumentinho para você andar? O que você quer que eu te faça? Foi uma coisa tão simples e natural a resposta: eu quero ver. Eu quero ter visão espiritual. É isso que você tem que pedir ao Espírito Santo, visão espiritual. Para que você possa ver a dimensão do reino que você está vivendo e você ainda não conhece. Porque você só conhece aquilo que está patente aos seus olhos, aquilo que você vê. E é por isso que a fé,
Irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas você espera que vai acontecer na tua vida. Vai acontecer um milagre, vai acontecer libertação, vai acontecer cura, vai acontecer renovo, vai acontecer transformação, vai acontecer isso tudo na tua vida. Mas você não pode voltar a pescar. Obedeça, porque Deus está te dando uma chance. E sabe qual é a chance que Deus te dá? Ele fala, tem alguma coisa para comer? Pegamos nada. Sua vida até agora tem valido a pena? Tudo que você tem feito para Deus tem valido a pena até agora? Será o que você tem vivido tem valido a pena? Assim estavam aqueles homens. Será que valeu a pena ficar a noite toda pescando? Será que valeu a pena você viver até agora? Será que valeu a pena você existir nessa terra até agora? Será que está valendo a pena tudo que você está fazendo? Será que aquilo que você faz honra e glorifica a Deus? Será que isso vai servir para a tua eternidade? Será que isso vai te acompanhar? Será que tudo que você faz vai chegar diante do Senhor? Esses homens falou, ficamos a noite toda, não pegamos nada. Aí Jesus te dá uma solução. Ele diz assim, olha, mude a sua maneira de pensar. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa da vida que você está vivendo. Viva e sirva o Senhor. Verdadeiramente. Porque a pregação de Jesus começa assim, arrepender, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus fala assim, olha, converta-se para o outro lado. Então é necessário você se converter para o outro lado. Porque Jesus dá ordem para os discípulos. Pegue a sua rede, que você usou do lado errado, durante a noite toda. Pegue a sua rede, que você tem usado do lado errado, e lance do lado que Jesus está mandando lançar. Jesus fala para os apóstolos, lance a tua rede do outro lado. Irmãos, quem obedece a Jesus é fartura. Quem obedece a Jesus, irmãos, não lhe falta nada, porque Ele dá o suprimento. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, eu acho muito interessante, nós avisamos, nós falamos com as pessoas, que é tempo de você semear coisas boas, para você colher no futuro. Se você semear coisas más, você vai colher no futuro coisas más. Se você semeia agora desobediência, vai colher desobediência. Porque como que você vai dar ordem aos demônios para largar a tua vida, se você é desobediente? Ele tem legalidade. Aquilo que o homem semeia, Gálatas 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia é o que ele vai colher. E tem pessoas, irmão, que estão semeando coisas erradas diante do reino de Deus. E vai colher as coisas erradas. Mas se você decidir obedecer e pegar a tua rede, lançar do lado que Jesus está mandando lançar, eu tenho certeza de uma coisa, Deus vai cumprir a tua palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, e as demais coisas. A Bíblia diz coisas, não diz vida, não diz amor, não diz emoções, diz coisas, será acrescentada. Reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos será acrescentada. Acréscimo, virá. Acréscimo significa que vai multiplicar, vai crescer. Irmãos, e o que acontece? Eles obedeceram, lançaram a rede do outro lado. Porventura veio vazia a rede? Não. A Bíblia diz, em algumas traduções diz, que vieram 153 grandes peixes. Em outras traduções diz que vieram grandes peixes. Tradução, eu vou usar essa que fala 153. Se você fizer a soma, vai dar 9.
9 dividido por 3 dá 3. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Amém? A igreja não entendeu. Eu vou repetir. Juntando-se 153 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia. E quando Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia, foi para que ele trouxesse a autoridade do reino dele à terra, e todas as coisas vão se submeter a ele. Foi por isso que quando ele falou, lança a rede do outro lado, porque eu já dei ordem para que os anjos, os peixes, peguem e entra dentro da tua rede. Sabe o que Deus está falando com você? Se você decidir obedecer a Deus, se você decidir honrar o Senhor, Deus vai dar ordem aos teus anjos, a teu respeito, para te guardar em todo o teu caminho, e tudo aquilo que é necessário lhe será acrescentado, igreja. Precisamos entender isso. Por isso que precisamos dessa unção, por isso que precisamos do Espírito de Deus, por isso que o Espírito Santo foi nos dado, porque o Senhor soprou sobre nós. Receba o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus veio, irmãos. E agora você recebe o quê? Autoridade. Você recebe poder. Irmãos, se nós colocarmos aqui, todos nós somos humanos de emoções, amor, emoção, de carinho, necessidade, afeto, né? Nós somos dotados desse sentimento. E isso pode trazer paralisação, pode trazer mudança, desequilíbrio na vida. Mas quando você tem o Espírito Santo, irmãos, ele vai te consolando, porque é isso que ele vê, ele te consola. O Espírito Santo, ele te edifica, que a gente coloca firme. O Espírito Santo, irmãos, ele também te exorta. Olha, lance a rede do outro lado, porque é lá que o papai está mandando, é lá que o filho está mandando, e é lá que eu estou te ordenando. Lance a rede do outro lado, para que você tenha uma boa pescaria. Irmãos, eu quero terminar com uma frase bem simples. Domingo passado, Gabriel estava perguntando sobre o servo inútil. E Jesus fala do servo inútil. Irmãos, se você está fazendo só o que Jesus está mandando você fazer, é tempo de você lançar a rede do outro lado. Porque Deus só deu testemunho da viúva, no livro de Lucas, que lançou as 2 moedinhas que ela tinha. Ela só lançou as 2 moedinhas, porque ela deu acima das suas posses. Ela fez mais do que ela podia fazer. Ela não foi uma serva inútil. Essa igreja precisa mudar o conceito. Você precisa ser um ganhador de alma. Enquanto você não tiver nem ganhando a sua própria alma, porque você tem que saber aonde você está, para onde você vai, você tem que saber como que vai chegar, e tem que saber o destino que lhe espera. É isso que você tem que saber. Porque em todo tempo, em todo lugar, em toda situação, você vai sempre estar dirigido por alguma situação na tua vida, ou por alguém. Então é necessário você entender que o único que pode dirigir a tua vida, o único que pode ser o seu guia, é Jesus. E Jesus, ele não deu nem para a esquerda nem para a direita. Ele deu um caminho reto para mim e para você. Então é necessário você se tornar um ganhador de alma, sendo obediente ao mandamento do Senhor. Amém, igreja? Então você terá do Senhor a porção dobrada. Porque Deus só chama quem está ocupado. Ele vai te usar. Amém? Então se ocupe. Se ocupe em fazer a obra do Senhor. Se ocupe em estar trabalhando. Você trabalha às vezes, 14 horas dentro de uma fábrica, esperando receber um salário gordo. Recebe, e aí vem uma doença. Você trabalha 20 horas. Aí, quando você menos espera, vem um imposto altíssimo para você pagar. Que adiantou? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Mas se você estiver trabalhando para o Senhor, eu quero lhe garantir uma coisa: Ele vai suprir. Ele vai suprir. Se você estiver trabalhando para o Senhor,
Ele vai suprir. Amém? Vamos nos colocar de pé. Você crê que essa palavra é de Deus para a tua vida? Você quer tomar uma decisão de lançar a rede do outro lado? Se você quer lançar a rede do outro lado, eu vou lhe convidar a vir aqui à frente. Eu vou lhe convidar a vir aqui à frente para que você se torne um grande pescador, porque Deus tem preparado para você. Deus tem preparado para você. Deus está me falando no meu coração. Deus tem preparado para você grandes peixes. Mas você tem que estar decidido a ouvir a voz do Senhor e lançar a rede do outro lado. Quer dizer, mude para o outro lado. Mude para o lado da bênção que Deus já prometeu para você. Sirva ao Senhor com todo o teu coração. Honre a Ele. Busque a Ele. Glorifique a Ele. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, os teus filhos vieram aqui à frente, Senhor, e eles querem lançar a rede para o outro lado. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor que quando, Pai querido, eles ouvindo a tua voz, Pai querido, vindo aqui à frente, eu quero orar por eles. Eu quero orar por eles. Vem aqui à frente. Senhor, meu Deus, tua filha tomou uma decisão de lançar a rede para o outro lado. Por isso, Pai querido, eu repreendo, Pai querido, toda a adversidade contra a vida dela, para que ela tenha disposição para continuar no chamado, que ela não volte, Pai querido, a lançar, Pai querido, a rede do lado errado, mas que ela obedeça ao Senhor e lance a rede do lado certo. Por isso, toma a vida da tua filha em tuas mãos. Eu repreendo, Pai, que toda obra do inimigo contra a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma, meu Deus e meu Pai, a tua filha. Pai querido, eu decreto sobre a vida da tua filha, Pai querido, que ela seja decidida, Pai querido, a lançar a rede para o outro lado. E assim, Pai querido, pescar, Pai querido, as promessas que o Senhor tem na vida dela. Por isso, Pai querido, eu decreto sobre a vida dela cura. Eu decreto, Pai querido, sobre a vida dela libertação. Eu decreto sobre a vida dela, Pai querido, restauração. Pois é isso que o Senhor faz, quem obedece a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, a tua filha, Pai querido, ela está decidida a lançar a rede para o outro lado. E é por isso, Pai querido, que nada pode, Pai querido, contra a vida dela, porque ela tomou uma decisão. Então, Pai querido, em nome de Jesus, que ela venha colher, Pai querido, os peixes, Pai querido, que o Senhor prometeu para a sua vida. Por isso, Pai querido, eu decreto sobre a vida dela, Pai, que libertação. Eu decreto sobre a vida dela, Pai querido, que ela lançando a rede para o outro lado, Pai querido, ela vai, Pai querido, pescar, Pai querido, vai alcançar, Pai querido, as promessas. Por isso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja, Pai querido, alcançada de uma forma sobrenatural e seja liberta, curada, restaurada, para ter força, Pai querido, para buscar, Pai querido, os peixes que o Senhor já entregou em tuas mãos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu Deus e meu Pai, toma essa criança em tuas mãos, toma, livra, guarda, protege em nome de Jesus. Senhor meu Deus, a tua filha está decidida, Pai querido, então nessa decisão, que ela seja, Pai querido, alcançada, Pai querido, com as promessas. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta, Pai querido, cura, Pai querido, restaura a tua vida, Pai querido, para que ela lance a rede do outro lado, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor meu Deus, toma essa criança em tuas mãos, abençoa, guarda, livra, Pai querido, de todo o mal, Pai querido, toda palavra lançada contra essa criança, Pai querido, palavra maldita, eu desfaço pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja abençoada, guardada e protegida, Pai querido. Nenhuma palavra, Pai querido, contra essa criança terá êxito, porque o Senhor, Pai querido, tem um propósito para o nascimento dessa criança, em nome de Jesus.
Senhor meu Deus, toma a vida do teu filho, guarda, protege, livra, Pai querido, que ele decida lançar a rede para o outro lado, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Toma essa criança, Pai querido, guarda, protege, livra, Pai querido, todo mal, todo intento, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, está aqui o teu filho, Pai querido, eu te peço, Senhor, dê força para o teu filho, para ter coragem, Pai querido, para lançar a rede do outro lado, e assim, Pai querido, se preparar para a grande pescaria que haverá, Pai querido. Por isso, Pai querido, eu lhe peço, guarda, protege, liberta e cura em nome de Jesus, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, está aqui o teu filho, Pai querido. Pai, eu lhe peço que o Senhor, Pai querido, toma tua mente, teu coração, tua alma, e vai curando, Pai querido, todo o teu interior. Meu Deus, toda mazela, Pai, que ele seja desfeito na tua alma. Meu Deus, porque ele decidiu lançar a rede do outro lado. Então, o maligno não pode mais, Pai querido, fazer com que ele fique rodeando, Pai querido, no mar da escuridão, no mar, Pai querido, do deserto, aonde não tem peixe, aonde não tem alimento, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, Pai querido, ele tem tomado uma decisão. Então, Pai querido, eu decreto sobre a vida dele, Pai querido, primeiramente libertação, e que ele possa ver, Pai querido, que logo, logo os peixes virão, Pai querido, e assim ele se tornará um grande ganhador de almas, Pai querido, pescador de almas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, toma a vida do teu filho em tuas mãos, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, toma a tua filha em tuas mãos, me mostra só tua parte, teu braço. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero desfazer agora, Pai, todo pacto de sangue, Pai querido, seja desfeito em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, tua filha, Pai querido, ela tem tomado uma decisão de lançar a rede para o outro lado. Pai querido, mas por isso eu quero quebrar o pacto, Pai querido, de sangue que ela fez. Meu Deus, toma, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, esse pacto e desfaça. Porque, Pai querido, o Senhor tem visto, Pai querido, que ela tem decidido lançar a rede para o outro lado. Por isso, Pai querido, que ela possa, Pai querido, permanecer, Pai querido, lançando a rede do outro lado. E assim, Pai querido, colher, Pai querido, os peixes que o Senhor tem preparado para a tua vida. Meu Deus, as almas, Pai querido, Senhor, as demais coisas, Senhor. Por isso, Pai querido, decreto libertação na vida da tua filha. Toma essa criança em teu ventre, Pai querido, e guarda e protege em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Toma ela em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor meu Deus, toma essa criança, guarda, livra, protege, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu Deus, toma essa jovem, ainda jovem, Pai querido, que ela seja firme na sua decisão de continuar lançando a rede do lado do Senhor. Não deixe com que ela seja enganada na mente, nem no coração e nem na alma, Senhor. Nem ludibriada para ir pescar, Pai, que dá onde não tem peixe. No mar, Pai querido, desse mundo tenebroso, Pai querido, por isso eu lhe peço, guarda a tua filha, Pai querido, liberta, livra, Pai querido, e que ela seja, Pai querido, ganhador de almas, Senhor, porque o Senhor tem um chamado na vida da tua filha, Pai querido, que isso se cumpra em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, está aqui a vida do teu filho, meu Deus, que ele, Pai querido, decida lançar a rede, Pai querido, do lado do Senhor, e assim ele se transforme, Pai querido, num pescador de alma. Meu Deus, que ele não lance, Pai querido, a noite toda a rede, não pegue nada. Pai querido, por isso eu lhe peço, dê entendimento para esse jovem, Pai querido, dê sabedoria para que ele lance a rede do outro lado, e assim ele se torne um grande ganhador de almas, um pescador, e veja o fruto, Pai querido, do seu bom trabalho, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, está aqui a tua filha. Meu Deus, ela tem tomado uma decisão e ela quer lançar a rede para o outro lado, Senhor. Meu Deus, a promessa, Pai querido, os desígnios do seu coração, Pai querido, deve ser alinhado, Pai querido, com o desígnio do Senhor. Os propósitos da tua alma, Senhor, alinhado com o teu espírito, para que ela possa ouvir a tua voz e lançar a rede do outro lado, Papai. Porque a promessa, Pai querido, está tão perto, Pai querido, para se cumprir. Por isso, Pai querido, decreto sobre a vida da tua filha, abre a sua visão, Pai querido, abre a sua visão espiritual.
Meu Deus, abre a tua visão espiritual. Vai abrindo, Pai, a tua visão espiritual, Pai querido. Ah, Senhor, como profeta da tua casa, Pai querido, eu lhe peço agora, Senhor, que toda cegueira espiritual saia, porque ela comece a ter visão, que ela comece a enxergar, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, e ela tenha, Pai querido, a capacidade de ver os peixes que estão na tua rede, Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, eu decreto sobre a tua vida, Pai querido, visão, Pai querido, e eu libero sobre a tua vida libertação, Pai querido, e visão espiritual, em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, meu Pai, está aqui o teu filho. Pai querido, toma ele em tuas mãos. Todo laço na mente, todo laço no coração, eu desfaço agora na autoridade de Jesus. Meu Deus, dê sabedoria para o teu filho, para que ele possa ter discernimento, Pai querido, do ouvir a tua voz. Por isso, Pai querido, eu libero sobre a vida dele, Pai querido, a capacidade de ouvir a tua voz e obedecer. Por isso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, haja libertação na mente, haja libertação no coração e na alma, retirando do cativeiro, Pai querido, e assim ele possa, Pai querido, ser livre, Pai querido, para lançar a rede para o outro lado, e aí ver, Pai querido, que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena, Pai querido, receber a unção do Senhor. Por isso, Pai querido, eu lhe peço que o teu Espírito Santo visite o teu filho, Pai querido, visite a tua alma, visite a tua mente, visite o teu coração, console, Pai querido, mas edifica, Pai querido, a tua vida, para que ele possa ter força para puxar a rede com muitos peixes, Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, toma a vida da tua filha, Senhor, meu Deus, coloque nas tuas mãos, Senhor, força para puxar os peixes, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, toma, Pai querido, a vida da tua filha. Eu libero sobre a vida dela, Pai querido, agora, Senhor, a sabedoria, Pai querido, para que ela possa ter força, Pai querido, e lançando a rede do outro lado, vendo, Pai, que da pescaria que está chegando, em nome do Senhor Jesus, Pai, que liberta a tua mente, Pai querido, para que ela possa, Pai querido, ver, Pai querido, com entendimento, Pai querido, a revelação que o Senhor tem para mostrar, em nome de Jesus, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, toma a vida do teu filho. Meu Deus, toma a tua mente, Pai querido. Toma o teu coração. Toma a tua alma, Senhor. Meu Deus, eu lhe peço agora que toda a tua mente, Pai querido, meu Deus, seja reorganizada, Pai querido, ao servir ao Senhor. Pai querido, qualquer interferência nós desfazemos agora. Qualquer, Pai querido, coisas, Pai querido, ao contrário à tua vontade, Pai querido, eu desfaço agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Por isso eu lhe peço, toma a tua mente, toma o teu coração, toma a tua alma, e que ele comece, Pai querido, a ver, Pai querido, ter visão espiritual, e assim ele lance a rede, Pai querido, ao servir o Senhor, com todo o teu coração, com toda a tua alma, que vai valer a pena, Pai querido, porque o Senhor tem preparado os peixes, Pai querido, para a rede dele. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, que ele possa continuar firme, Pai querido, neste propósito ao qual o Senhor chamou ele neste lugar. Pai querido, levanta o teu filho com sabedoria, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu libero sobre a vida dos teus filhos, Pai querido, a promessa, meu Deus, que eles possam, Pai querido, receber o Espírito de Deus, receber o Espírito Santo, receber a unção, receber a visão, receber, Pai querido, o chamado, o propósito para o qual eles vieram a este lugar. Por isso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, que o Senhor fale, Pai querido, enquanto eles, Pai querido, estiverem nesta terra caminhando, trabalhando, dormindo, Pai querido, aonde eles estiverem, visite a tua alma, visite, Pai, que teu Espírito revele o desígnio, Pai querido, do Senhor na vida deles. É este o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.